Salve, salve, moçada do esporte tempo todo. Hoje não da Casa da Terra Vermelha, não da 12 de outubro com a José Bonifácio, mas dá para dizer que tempo todo e a Terra Vermelha estão hoje também jogando em casa. É a Casa do Rubro, a Casa do Esporte Clube São Luís, sala de imprensa do 19 de outubro, por um motivo mais do que especial e justificado, a semana dos 85 anos do São Luís. E voltando rapidamente ao passado, Futebol de Juiz, sempre o documentário de Ademar Campos Bindé, na página 18. A época em que a Baixada passou a ser campo de futebol, não conseguimos descobrir com exatidão a sinceridade do seu Bindé. A viúva de Leão Vercelino, a dona Corinta, a mãe da dona Salete Mânica, diretora da Repórter, nos contou que lá por 1916 tem lembrança de que já jogavam futebol nesse local. Dou um salto aqui para a página 59, quando o seu Bindé escreve o seguinte: São Luís, naquela época no lançamento do livro completando seu cinquentenário, mas ele escreve o seguinte: sem dúvida, um acontecimento histórico de marcante significação para o futebol ijuiense e motivo de júbilo para sua imensa legião de simpatizantes. Fundação, 20 de fevereiro de 38, numa escola noturna do professor Angelino Alves dos Santos, o idealizador, o principal nome da história, o principal fundador, como define o seu Bindé, a escola noturna que funcionava no antigo Salão São Luís da paróquia Nossa Senhora da Atividade. Assim começa essa história de 1938 e nós em 2023. Hoje, para falar um recorte do passado, um pouco de presente e também de futuro, com o Felipe Scherer, consultor de investimentos, a quem eu agradeço por ter tirado uma hora da sua agenda corrida do meio de semana para trocar uma ideia aqui sobre futebol, sobre São Luís, que tem hoje um olhar todo especial teu, não é, Felipe? Isso aí, bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui contigo e falar de futebol, de futuro, de perspectivas, de formação. É sempre um prazer aí poder expor o que está acontecendo no clube e na região também. Paulinho, Osmarzinho, falo com os guris, o Fernandinho, o Damer, o Anderson, eles são muito claros ao dizer que o que acontece hoje com o São Luís e que vem desse braço que é o CFE, o Centro de Formação Esportiva, está passando por ti. Detalha exatamente a tua participação e as perspectivas que tu vê para a base do Rubro, Felipe. Certo. Não é só eu, tenho dois sócios, né, o Marcelo e o Vladimir, que estão comigo aí apostando nesse projeto, mas eu diria que isso que eles dizem, a recíproca é verdadeira, né, porque sem profissionais como eles, pessoas de caráter como eles, não teríamos uma parceria, né, uma relação de confiança. Acho que toda a relação de confiança se dá entre pessoas bem intencionadas, né? E então a recíproca é verdadeira, né? Essa conversa começou em meados de 2019, né? Eu sempre quis participar de um projeto assim, né, de formação. Acho que Ijuí merece, a região merece. E à época eu procurei o Osmar e o Paulo e eu disse: olha, eu topo montar algo assim, se vocês acharem que faz sentido, mas eu só faço aqui se for com vocês, né? Não, se for com o Paulo e com o Osmar. Essa foi a conversa. E aí nós iniciamos todo um planejamento e veio a pandemia, né? E aí adiou um pouquinho do início, né? Era para nós iniciarmos em 2020. Né? Então chegou a pandemia, todas as restrições que vieram com ela, e aí não se podia dar andamento num projeto, né? Uma questão não só de saúde pública, mas também de não tinha como fazer treinamentos, enfim, todas as restrições. Parou, né? tudo. Parou tudo, né? E o CFE respeitou isso também, né? As determinações aí das autoridades de parar, né?
E 2021 entrou assim também, né? Quando nós achávamos, logo vai terminar, a gente tem aquele otimismo nato, né? Logo vai acabar isso aí. E 2021 também, mesma coisa. Então, no segundo semestre de 2021, quando começou a flexibilizar um pouco dessas questões, aí a gente já começou devagar, montar grupo e tal. Mas quais categorias nós vamos começar, né? Que camisa vai ser esse projeto? Não tinha São Luís. Não tinha São Luís ainda, né? Nós tínhamos que ter um clube federado e foi uma questão só de distância que tínhamos de comunicação, né, com o clube. Nós não sabíamos do apetite da atual diretoria em olhar para a base, né? E eles também não sabiam do projeto que a gente estava montando. Então não existia São Luís à época, né? E vamos montar um projeto, mas como é que vai ser? Né? Vamos federar um time? Não vamos? Então, isso foi acontecendo no início de 2022. Né? O presidente Lauro procurou o Osmar e o Paulo para falar, se não me engano, das escolinhas e tudo mais. E o Paulo e o Osmar disseram, mas presidente, faz uma proposta. É isso. E a base? Acho que a gente pode montar a base, mas o que vocês pensaram? Não, nós estamos com um projeto em andamento já disso aí. Tem o Sub-17 pedindo o Sub-17 foi uma questão de oportunidade, porque eram, avaliando as categorias, o que nós temos mais ou menos de esboço de time pronto? Atletas nascidos em que idade? Nós temos aqui uma turma 2006, alguns 2005. Pronto, então vamos escolher o Sub-17. Né? A gente sabe que um Sub-20 é mais complexo, né? Já é adulto, né? Sub-20 é adulto. Certo. Então, iniciamos com o Sub-17 e foi assim. Né? O São Luís entrou, então, com a tradição, com a história, com a camisa, com o vínculo na federação, que é a questão formal, né? Sim. Que precisa, e nós entramos com o projeto. É um início de casamento aí que vem dando certo. Tem um contrato de quantos anos? No primeiro 5 anos, renovável por mais 5. Certo. Então, é um projeto para 10 anos, né? É bastante tempo. Então, e não se faz futebol no curto prazo. Né? Se faz muito no interior, pela necessidade, no gauchão, poucos meses, aquela coisa, mas futebol de resultado, de trazer resultado financeiro para o clube, de ter receita recorrente, não se faz no curto prazo. E formação nem pensar, né? Formação nem pensar. Não tem como atropelar. Não, formação tem uma série de etapas que tem que respeitar salvo um lance de sorte, tu revelar um jogador assim 1 mês, 2 meses, temos uma joia aqui. Sim. Mas mesmo assim ela precisa ser lapidada, né? Sim. Tua expectativa não é essa, é dar esse tempo. Não, tem que dar esse tempo, não dá para atropelar. Claro que se surgem talentos, tu tem que acelerar algumas etapas do processo em detrimento de outras, né? Mas não é a ordem normal. Acontece, já temos aí 3 atletas, 4 agora treinando no profissional. Não esperávamos isso num espaço de tempo tão curto. Temos o Diego e o Danilo que jogaram ano passado um jogo da Série D e jogaram boa parte do segundo tempo, né? Não foi uma coisa de, vou colocar o guri para ele sentir o jogo, não, vou colocar o guri para jogar. Né? Não esperávamos isso, já aconteceu, então já rendeu frutos o trabalho. Né? O Diego fica no banco hoje contra o Juventude, um jogo de Copa do Brasil, um jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da história do clube. Verdade. Né? Ficou no banco no sábado contra o Grêmio. Falando nisso, o Alexandre, o Patsai, no comentário na Repórter, disse que seria um jogo para colocar no segundo tempo. O Alexandre falou isso, falou, que legal. O Alexandre falou, era jogo, né? Com esse olhar de base, de futuro, né? Pelo que ele já viu e ouviu sobre o Diego, né? Então... Um comentário vindo dele, tem altíssima capacidade, jogava muita bola. Jogava. É um daqueles casos que a gente sabe que pena que não foi jogador, né? É o que mais tem. Nem puxa esse assunto. Ninguém aguenta. Ele e o irmão dele. O Matheus era muito bom também. Matheus também. Tu é dessa geração? Eu sou 3 anos mais velho que o Matheus. Né? Mais velho. Mas o Matheus foi um dos melhores. Mas andaram juntos, sonharam com a mesma coisa naquela época. Isso. Mesma safra, digamos assim. Certo. Mas o Matheus era diferente.
Que coisa. O Matheus era diferente. E aí não brilha, está. Mas isso faz parte, né? Falávamos agora há pouco, tem muitos fatores. O funil. Que envolvem isso. O funil é muito pequeno. E a região aqui, ela oferece esse material? Tem muito material. Tem? Muito material. Tu tá otimista com esse investimento aqui no São Luís? Pega um raio aí de, vamos lá, 100 quilômetros só. É o São Luís. É o São Luís. O gurizinho não vai mais pro Juventude. É o São Luís. Né? É difícil hoje tu tirar de casa um guri com 12, 13, 14 anos. Certo. É difícil para os pais uma decisão assim, né? Por mais que Caxias do Sul não é tão longe assim, ou Porto Alegre não é tão longe assim, mas tu vai largar teu guri de 12 anos em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem quase 2 milhões de habitantes, fora a grande Porto Alegre, então é difícil, né? Agora, tendo um projeto sério aqui de formação, é melhor que o adolescente fique em casa, tá estudando. Esse é um pré-requisito, né? Tem que estar estudando. Sim. Né? O professor Osmar e o professor Paulo acompanham isso, eles cobram. Pobres, não vai na aula, é o telefone deles que toca. Então, não, é o São Luís. O São Luís é um clube regional. O São Luís já há muito tempo identifica a marca assim, né? É o São Luís de Juí, com muito orgulho, mas é um clube regional. Então, agora tem outras cidades se organizando, Passo Fundo, com o Passo Fundo, com o Gaúcho, estão se organizando para uma gestão profissional, para a formação. Não há outra saída para se gerar receita recorrente para um clube de futebol do que a formação de base. Se os clubes grandes fazem, e é assim que eles se mantêm, por maior que seja a receita de Grêmio e Inter com TV, com publicidade, com patrocínio, né? A gente vê muito isso. O Grêmio precisa vender um jogador esse ano. Por quê? Essa é a fonte de receita do clube. Né? Por que o São Luís não pode ter um investimento aqui na proporção do São Luís para gerar isso? Né? Salvo engano, eu acho que o último jogador vendido pelo São Luís foi o Leandro Guerreiro, não foi? 97? 97. 26 anos atrás. Caíram alguns reais com o Laisman, né? Sim, mas daí é um mecanismo, a venda. Quando depois o Leandro Guerreiro chegou a um clube e diz assim, toma, quero esse atleta. Não me lembro. Pode ser que eu esteja enganado, mas não me lembro. Tivemos o Nicolas aqui, mas daí não era do São Luís, né? Larga da bola e volta para. Pois é, né? Legal, deu certo, né? Tá super bem. Mas para dar uma ideia de que tem, né? De tempos em tempos vai aparecer alguém que... Vai. E é importante que o São Luís possa vincular esse atleta, né? Isso tudo tá alinhavado, tá bem costurado. E tá sendo construído. Tá sendo construído porque a nossa relação com a diretoria é muito leve, né? E é muito transparente, então facilita em qualquer ambiente de trabalho, né? Sim. Então a gente tem uma relação muito próxima, muito boa e é importante que a diretoria entenda que a base vem para abastecer o profissional com os atletas e para gerar receita recorrente, né? Se um Grêmio, um Inter não conseguem segurar atletas jovens, muitas vezes, porque vem um clube maior com mais recurso e compra esse atleta, a gente sabe que o São Luís também não vai conseguir segurar por muito tempo. E é importante que não segure, né? Enquanto o São Luís não for uma referência nacional, é importante que o atleta siga seu caminho e vá ter sucesso em outras ligas aí maiores, mas que deixe o retorno financeiro para o clube e continue deixando depois pelo mecanismo de solidariedade. Sim. Felipe, esse formato, esse modelo de contratação a cada ano, ele se aproxima da extinção? A cidade, a região não vai suportar isso logo adiante? O teu olhar para a gestão dessa forma de contratação de atletas e formação de elenco, tu diz? Não, eu acho que isso não termina, né? Porque no curto prazo eu não consigo ver um clube com os 11 jogadores titulares em campo, nenhum. Todos oriundos da base, é difícil. Sim. Né?
Eu falo no sentido de como acontece hoje. Claro, formação de elenco. Não vai ter 3.000 sócios. Não sim. Da forma como continua jogando. Uma copinha, quando tem uma vaga. Entendi. É um jogo da Copa do Brasil esporádico, joga um gauchão de 11 partidas. Né? Não consegue ter uma receita para... Sim, é verdade. Suportar essa estrutura, um pouco disso, tu tem um olhar macro. É importante que tenha futebol o ano inteiro, né? Sim, esse seria já um pré-requisito. Né? Mas a impressão é que está se esgotando esse modelo de ter recurso para trazer tanta gente para tão pouco tempo. Delmar cita com muita frequência, o Ipiranga leva jogador que nós não temos. Claro, tem Série C, tá o ano todo. Sim. Isso é importante, porque vamos olhar do ponto de vista do atleta. O atleta quer estar empregado os 12 meses. Entendeu? Ele quer ter uma segurança. Muitas vezes ele pode até aceitar reduzir um pouco o salário, mas um contrato um pouco mais longo. Isso acontece em todas as dimensões. Né? Então, o Delmar tem razão, é isso mesmo. Mas eu vejo que é possível aqui, né? Principalmente nós trabalhando uma categoria de base. Sim. Porque nós temos uma previsão de iniciar a final de março o Gauchão Sub-17, abril ou maio 20 e lá em agosto Sub-15. Vai jogar o estadual das 3 categorias. 3 categorias. Se eu não me engano, somente Grêmio, Inter e Juventude farão isso esse ano aqui no Rio Grande do Sul. São Luís. Né, por questão de custo, porque é muito caro fazer futebol, mesmo na base, né? Então, porque o custo do transporte pro São Luís jogar profissional, jogar com o Juventude em Caxias, é o mesmo custo para o Sub-15 jogar com o Juventude em Caxias. Quilômetro rodado, né? A alimentação, praticamente a mesma coisa. Claro que o profissional tem alguns outros fatores aí de custos que envolvem, mas o grosso de logística, por exemplo, a mesma coisa. Certo. Né? A diferença talvez é que a gente não vai um dia antes, não vai ficar em hotel. Sim. Né? Aí muda um pouquinho. Mas por que a decisão de jogar gauchão, para eles ir pegando essa experiência de jogo, É a vitrine, né, Luiz? É a vitrine. Entendeu? Então, eu recebi a ligação de Rio de Janeiro, São Paulo, ano passado. Vimos o Sub-17 de vocês aí, um representante nosso viu o jogo de vocês contra o Aimoré, representante nosso viu o jogo de vocês contra tal time. Nós nem sabíamos que os caras estavam olhando. Então, olha a dimensão que dá. Vai longe. Né? Vai longe. Olha como é bom para a marca do clube. Né? A cidade tem que ter uma referência. Né? Com o meu trabalho eu viajo bastante, às vezes eu vou para São Paulo, os caras perguntam, esse sotaque de onde tu é? Eu sou de Ijuí. Quem não conhece Ijuí me pergunta, mas onde é que fica Ijuí? A primeira coisa que eu falo é que Ijuí é a terra do Dunga, todo mundo conhece o Dunga. Isso. Entendeu? Então, mas aqui no Rio Grande do Sul, é o São Luís de Ijuí, todo mundo sabe que Ijuí é a cidade de São Luís. Né? E a gente está falando num horizonte de 11 milhões de pessoas. E o São Luís é sim reconhecido fora do estado. Quem é do meio do futebol sabe quem é o São Luís. Entende? Quem acompanha futebol, quem é torcedor de futebol, já ouviu falar do São Luís de Juí. Então é uma marca importantíssima. Talvez seja a principal marca de Juí hoje. Eu acho que é a principal marca de Juí hoje. Se pegar todas as empresas, né, Unijuí, HCI e todas as empresas, Ijuí, São Luís é a principal marca da cidade de Juí. Eu fico batendo cabeça em relação a isso, já que tu citou, com essa agora conquista de capital mundial das etnias, né? Mas o São Luís briga em termos de divulgação, né? Desde domingo, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Tupi. Ontem no jogo da Sport TV, amanhã tem jogo em Ijuí. São Luís, a Sport TV transmite o 39, né? Transmite o jogo São Luís e olha a dimensão disso, né? E aí tem alguém querendo saber se tem base e daí começa a acompanhar. Imagina olhando quem é a relação de atletas que está relacionado. Aí tu vai olhar lá, tem um guri de 17 anos. Talvez jogue. Né?
para um guri de 17 anos estar no banco de reservas de um clube que está jogando uma vaga na Copa do Brasil que vale tudo que vale, ele tem que ser um pouquinho diferente, né? Então tem esse olhar. Antes de começarmos aqui nossa conversa, a gente falava sobre o jogo de ontem do Cuiabá e do São Raimundo de Roraima. Nunca fui para Roraima, talvez eu nunca vá na minha vida para lá. Os caras estavam no 39, como tu diz. Entendeu? Olha a visibilidade que dá. Então, e Juí, com muito orgulho, é a capital nacional das etnias. É muito importante esse trabalho cultural que é feito aqui. É diferente, né? A gente cresceu aí, né, acompanhando isso. É importantíssimo, né? É um trabalho que precisa apoio. Agora, a maior marca de Juí é o São Luís. E talvez é a maior marca da região. O que faremos com essa marca? Então é importante que tenha um olhar de ter continuidade, todo ano o São Luís estar jogando, para que cada vez a gente tenha mais apoio da comunidade, consiga associar mais pessoas ao clube, né? E na linha do tempo, facilita o trabalho do departamento de futebol também na montagem da equipe, né? Porque tu tendo um tripé de categoria de base, tu não precisa trazer 25 jogadores, talvez, né? Estou criando uma situação hipotética. Talvez tu traga 18 e 7 componham o grupo oriundos da base. Sim. Desses 7, talvez 2 sejam relacionados e entrem eventualmente 3. É esse o trabalho. É esse o trabalho. Falávamos do goleiro suplente, né? Se essa base já tivesse um tempo mais prolongado, não seria esse pavor de ter que chamar o Renan com 17, né? Para ficar no banco no jogo passado. Exato. E goleiro isso vai aparecer todo dia. Vai aparecer toda hora. A gente sabe que da 17 para o profissional, o caminho é um pouco mais longo, analisando a estrutura que nós temos. A gente vê o João Hendrick, que ontem, né, já é titular do Palmeiras. Tá? Tô falando de um cara diferente. Isso. Vamos lá, é um guri. Nossa, né? O Real, outro dia escalou. O Santos, normalmente, se tu olhar na escala, nos relacionados do Santos, sempre tem pelo menos 3 guri ali com 17, 18, com 16. Então, claro que numa estrutura assim é diferente. Agora, no momento que nós tivermos um sub-20 de forma recorrente, os guris já estão mais maturados fisicamente também, que é importante, né, para abastecer o profissional. Né? E eu não me lembro, Luiz, nos últimos gauchões, me corrija se eu estiver errado, times do interior, do nível do São Luís, tá? Vamos lá, Passo Fundo, Avenida, Ipiranga, enfim, Aimoré, quem mais? Brasil de Pelotas já está num patamar um pouquinho maior, mas com um guri de 18 anos jogando, titular, que não seja emprestado da dupla Grenal. Não, né? Não tem. Não. São José? Não tem. Por quê? Né? Como inventar, tem que ver. Envolve trabalho, envolve um projeto, envolve investimento. Não se faz categoria de base. Esse ano vamos jogar o estadual, o gauchão sub-20. E ano que vem? Não, ano que vem vamos ver. Pode acontecer de naquele gauchão surgir alguém? Um Fabiano, pode, mas qual é a probabilidade disso? Se planejando, por muitas vezes, né, na maioria das vezes não acontece. É difícil. Porque a gente ouve muito, foi legal tu tocar nesse assunto. Pô, São Luís não olha para o amador. Tem um monte de jogador no amador que chega lá e joga. Mas tu ouve isso também, né? Nossa. Mas as pessoas não entendem o que é o São Luís, eu acho. A dimensão que está o São Luís. Eu costumo dizer, joguei um pouco de futsal, o vestiário num jogo do municipal tem um cheiro e o de um jogo do estadual tem outro. Não, é outra. Tem muito cara bom na várzea. É claro que tem, tecnicamente. E é aqueles caras que nem a gente falou do Ali agora e do Matheus. Esse foi um pecado não ter sido profissional. Foi um pecado. Foi, mas passou já. Sim. Tu vai tirar tu vai tirar um cara hoje com 25 anos, tirar aqui do time amador e gauchão. É diferente. O cara é bom. O cara é bom de bola. Sim. Mas o cara não é atleta. Entendeu? Então tem uma diferença grande aí. E se ele é bom aos 25, talvez ele fosse muito melhor aos 18.
né? Claro. Por que ele não jogou? Qual clube ele jogou com 18 anos? Sim. Tem muitos casos no amador de cara que jogou em clube, daqui a pouco não deu certo, por opção pensou, desistir, não quero mais, faz parte, vou trabalhar, vou estudar, né? Então, né, a gente respeita, isso é muito pessoal, tem casos, mas tem casos de jogadores da várzea que não tiveram nenhuma base, né? Eles, requerem um tempo de adaptação. São Luís tem esse tempo no gauchão para adaptar um atleta que veio do amador? Não tem como, né? Felipe, queria voltar um pouco para a gente encaminhar a conversa, essa parte do futuro, do que cabe a vocês, a empresa, né? Tem jogador de fora aqui, Sim. Eles são mantidos aqui, escola, alimentação, a questão ligada à saúde, tudo. Tudo. Como é que funciona isso? Bom, ano passado nós alojamos 14 atletas do grupo Sub-17, a maioria da micro-região aqui, né? Por isso que eu digo que é o São Luís, né? Quem é o clube da região? É o São Luís, né? É o São Luís, é importantíssimo. Exceto o Danilo, que veio de Guarapuava, que está no profissional, atacante. Foi goleador do nosso time no gauchão ano passado. Mas o resto da gurizada, Cruz Alta, Tenente Portela, Independência, tô lembrando das carinhas. Sim, Tucunduva, né? Então, mas é o mapa da região. Arroio do Tigre. Mas eles pernoitam aqui, ficam aqui. No passado eles ficaram numa pensão, né? Eles tinham lá, dormiam e tinham café, almoço e janta lá. Adoram a comida, inclusive. Eles falam, a boia é boa. Imagino. E come. Esse ano com a 17, esse ano a Sub-15 a gente não vai alojar, a gente acha cedo ainda, não estamos estruturados para isso. Né, se tivéssemos um CT, né, seria diferente a conversa. Se tivéssemos um CT. Foi assunto na reunião com o Lauro? Esse é o grande sonho. Chegou a acontecer? Sim, foi? Esse é um assunto recorrente. Assim, se tivéssemos um CT, o próprio profissional precisa, né? Enfim. Mas alojamos então 14 ano passado, esse ano com a Sub-17, alguns ficarão alojados também. E falávamos sobre isso ontem na reunião que nós fizemos, eu, Osmar, Paulo, Anderson, Fernandinho, Rodrigo. Talvez esse ano tenhamos na 17 uma coparticipação das famílias que tenham condições de contribuir. Certo. Né? Na 20 não. Na 20 a gente vai custear toda a despesa. Então a gente quer caminhar para um modelo que não precise essa coparticipação. Casos de exceção, a gente trata como exceção, né? Porque tem famílias que realmente não têm condições de coparticipar, né, em alguma despesa. Então a gente vai tratar de forma excepcional. Né? Mas a ideia é essa para esse ano, porque com 13 equipes são 75 atletas, né? É bastante gente. 75 famílias. Né? É muita gente. É muita gente. Claro que o Sub-15 não vai ter esse escopo de alojar. É um time regional e muito bom. Nosso Sub-15 é muito bom. Ganhou a Copa Maravilha do Azures na final outro dia. Essa competição é a que começa primeiro? A primeira que abre o calendário é a Copa Maravilha. A principal, né? Sim. Tava lá a Juventude, tava Caxias, Grêmio e Inter já participaram, esse ano não foram. Então, equipes do Paraná, Santa Catarina, muito bem organizada a competição. Então, a primeira do calendário, assim, das principais do ano da base é a Copa Maravilha, né? Trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Jóia. E então o Sub-17 talvez tenha uma coparticipação, muito provável. Sub-20 não, porque Sub-20 já está com uma porta para ir profissional, então a gente trata um pouquinho diferente. Uhum. E a exigência é outra também, né? Sem dúvida. Felipe, essa conversa contigo geraria uma entrevista única e tu vai voltar lá para a nossa base. Claro. Em breve vai ser convidado lá para ir até a Terra Vermelha, na esquina da 12 de outubro, com a José Bonifácio. Mas eu quero fechar contigo uma espécie de túnel do tempo. Que olhar tu tem? Vamos pensar em São Luís 2033.
Daqui 10 anos, assim como a história foi contada aqui até os anos 80 pelo seu Bindé, daquele time que surge ali no Salão São Luís em 38, sim, 10 anos à frente. Tu com esse teu olhar que... Eu sou da opinião que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né, Luiz? Então a gente gasta o mesmo tempo, né? Mas eu olhando para o São Luís do futuro, eu acho que a primeira coisa que tem que partir agora, e já vem acontecendo isso, né? Em nenhuma atividade profissional, enfim, seja uma entidade esportiva, né? A gente chega a resultados diferentes fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo, né? Então o São Luís foi um clube que nos últimos anos aí se organizou. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, o que eu mais via no jornal, na rádio, era o estádio está indo a leilão, é dívida, enfim. E o São Luís já cruzou essa ponte, né? Então, por quê? Começou a fazer coisas diferentes do que fazia antes. E aí mudou de patamar, né? Estabilizou essa situação. Hoje é um clube conhecido no meio dos atletas como um clube que paga certinho. E a gente sabe que no futebol tem muito disso, né? Então o São Luís já se organizou, beleza, tá organizado para dar o salto. Agora, o São Luís precisa pensar o quê? Vamos continuar fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo, então beleza, então a gente vai jogar o gauchão, talvez jogue segundo semestre ou não, lá no segundo semestre vai começar a montar para o próximo gauchão e a gente vai seguir, e o São Luís tá tudo certo, a comunidade gosta de vir assistir o gauchão, e era isso. Agora, para a gente ter resultados diferentes, o São Luís vai precisar fazer algumas coisas diferentes. Então, eu vejo que uma gestão profissional é o caminho de todos os clubes, né? De modo a... e não estou dizendo que não há uma gestão profissional hoje, não é isso. Mas que com os olhos voltados a gerar receita recorrente. E aí, de que forma é feito isso, né? No momento que o São Luís começar a ter esse olhar, já está tendo, porque abriu as portas para ter categoria de base, esse é o caminho, o São Luís começa a vislumbrar melhorar a sua estrutura. Então, o São Luís precisa de um CT. Como se faz isso? Com dinheiro, com investimento, com parcerias de fora, né? São Luís hoje não tem receita recorrente para construir um CT. Né? Não tem como, não tem nem a área para isso, né? Então, São Luís em 2033 eu vejo como um clube que tem um CT, que tenha 3 campos de treino para as categorias de base, que tenha um campo de treino profissional, que tenha um alojamento para as categorias de base, que tenha um refeitório, que tenha toda a cadeia de profissionais, tanto no profissional como na base, parte de fisiologia, nutrição, assistência social, psicólogo, enfim, né, que tenha toda essa espinha dorsal de um clube. Não precisa ser grande, pode ser do nosso tamanho. Não ouso aqui falar em ver o São Luís em série X, Y, Z, não. Certo. Né, isso é consequência. Acho que tu aumenta a probabilidade de ter um resultado bom em campo se tu tiver um trabalho sério nos bastidores, seja na base ou no profissional. É garantia de resultado? Não. Entendeu? A Folha do Flamengo garantiu que ganhasse do Del Valle lá o jogo de... Não. Né? A gente sabe que o esporte é assim, que bom que é assim. Que bom que é assim, que o Inter, um Grêmio podem vir aqui e o São Luís ganhar dos caras. Carambobo pode empatar com o Galo. Pode empatar com o Galo. Acho que o salário do Hulk talvez seja a folha dos caras, né? Enfim. Então, não, o resultado de campo é consequência. Certo. Se a gente vai ver o São Luís numa outra série, não sei. Mas daqui a 10 anos eu vejo um São Luís formando atletas. Olhando para trás, nesses últimos 10 anos colocamos esse guri em clube grande, tem esse guri na Europa, tem guri que já foi para a seleção brasileira. É isso que eu vejo, entende? Porque se a gente tiver um trabalho de base aqui, tá? Escolinha, base, bem feitinho, a gente vai formar alguns jogadores, né? O funil é muito pequeno, mas a gente vai formar muito cidadão, né? A escola do esporte, o que a criança, o adolescente aprende no esporte, não aprende em lugar nenhum. Chega pronto no mercado de trabalho.
né, para trabalhar em equipe, lidar com pressão, né, lidar com meta, superar desafios, né? Então, acho que é isso. São Luís tem tudo para ser um celeiro de talentos em 10 anos, de formar atletas e de formar muita gente boa para o mercado de trabalho aí também. Vou colocar numa cápsula do tempo e a gente guarda isso. Muito obrigado. Aí, gostei da conversa, a gente volta a falar. Felipe Scherer, destaque aqui nesse programa especial de semana de aniversário do Rubro. Seguindo nesse programa especial, na semana de aniversário do São Luís, depois do Felipe Scherer, que projetou até 2030 o São Luís, nós agora estamos com o presidente do Rubro, Gerson Machado dos Santos. Machado, obrigado por nos receber aqui na casa do Rubro. Eu fico às vezes pensando em casa, o Machado já se deu conta de onde ele se meteu, se ele se belisca, mas será que é verdade? Suplente de conselheiro, jogava a tua bolinha lá no Gaúcho e de uma hora para outra vai para o patrimônio, que já tem suas responsabilidades, mas quando vê, cai no colo uma presidência do São Luís em período desafiador. Bom dia, Luizinho, bom dia, os ouvintes do canal. Realmente não cai a ficha, né? De vez em quando a gente pensa, né, que a gente começou lá no conselho, né? Fiz dois mandatos de conselho, né? Que ano era isso? Luizinho. 10 anos atrás. Tô com o meu processador aí meio travando de tanta coisa, né? Mas passei 2 mandatos no conselho, né? E depois fomos para a diretoria do Lauro, né? Onde a gente assumiu como vice de patrimônio, né? Que foi um ano que foi puxado, né? O primeiro ano que eu peguei ali do vice patrimônio, né? Mas foi um ano bom também, foi um ano bom que a gente conseguiu fazer bastante coisa dentro, né? E até eu tinha pedido pro seu Lauro que eu não queria participar da próxima porque eu queria tocar a firma. 2 anos ali no patrimônio foi bem puxado, né? A reeleição, tu queria ficar fora. Sim, essa reeleição agora, que eu sou presidente, eu tinha pedido para ficar fora, né? Eu tinha já encaminhado o meu sucessor, que era o Éder vice e o Cezimbra, o assessor dele, né? Então já tinha ajeitado gente para ficar no meu lugar e eu estava tranquilo, né? Mas daí o seu Lauro disse assim, aos 47 do segundo tempo, cara, eu preciso de um vice, que a chapa está pronta e não tem, tu compõe a chapa. Daí ele disse, não vou deixar o seu Lauro mal também agora, né? Daí eu assumi e daí deu o que aconteceu, que o Lauro não pôde continuar, né? E eu tive que assumir. Uma semana que vocês acompanharam aí, bem tumultuada, né? Eu não esperava, né? Mas tive que assumir, né? E graças a Deus, nas primeiras semanas foi se encaminhando o time naquela copinha e foi indo até que a gente conseguiu buscar um título da copinha, né? Da Federação Gaúcha, da Flecha Negra, né? Que foi bastante importante para o clube, né? O clube apareceu mais na vitrine, tanto é que pelaquela copinha que a gente vai jogar hoje a Copa do Brasil, né? Então esse jogo da Copa do Brasil, que é muito importante, vai jogar em função daquele título, né? Então a gente assumiu ali, a comissão, a diretoria todo abraçou, né? A filha disse, não, ficamos juntos, aí assume que a gente vai ficar junto, né? Então a gente está aí tentando fazer o melhor que pode, né? Porque não é fácil comandar o pessoal que está de fora pode achar que é mais fácil, mas não é fácil. Quem está aqui dentro tem todos os dias coisas para resolver, né? Todo dia coisas que nem chega até o puro detalhezinho que tem que resolver, que se torna num pepino aqui dentro, né? Então, mas a gente está tranquilo, está fazendo dentro do possível que a gente consegue fazer, né, Luizinho? E estamos tocando aí, esperando hoje um bom resultado, né? Certo. Eu queria, em cima desse teu primeiro depoimento, um exemplo do teu dia. Tu tem o teu negócio, tu disse para o Lauro, eu vou dar mais atenção para a firma, porque exige muito de ti lá. Então, exemplifica. Por vezes está lá e é chamado aqui, está aqui e é chamado lá. Fala um pouco dessa tua rotina, Machado.
Sinceramente, hoje eu estou mais aqui do que na firma. Não tem como, pode ver que estou aqui, eu estou de manhã, eu estou perto do meu dia, eu estou primeira hora da tarde, estou de tarde, assim, que parece que não é vir aqui só assinar um papel. Tu tem que estar aqui, tem bastante decisões que tem que ter toda hora, você tem que estar ajudando a tomar decisões, né? E se você não está junto a par, se estourar alguma coisa, vai estourar no presidente. Então a gente tem, por mais que tenha uma equipe competente que trabalha, mas a gente tem que estar a par de tudo, né? Então, ultimamente assim, a minha firma está em segundo plano. Hoje está em segundo plano. Incrível que pareça que isso aqui, a gente sabe, que todo mundo sabe que o presidente trabalha por paixão pelo clube, né? A gente não é remunerado para trabalhar no Esporte São Luís, né? A gente trabalha mais para manter o clube, né? E em dia todas as coisas, né? Mas hoje eu estou fazendo muito falta na minha firma, né? Hoje estou fazendo muito falta na minha firma. Tá bem corrido, assim, é que final de gauchão, onde a gente está enfrentando alguns problemas para segurar o time para não cair. Tem essa Copa do Brasil que é muito importante, que a gente tem que passar, né? Então a gente não pode simplesmente abandonar. Então a gente realmente tem que assumir, tá aqui fazendo o que tem que ser feito, né, Luizinho? Sim, o Lauro não escondia da gente o chamado de mágoa que ele percebia pelo reduzido apoio ao São Luís, dada a visibilidade. Há pouco aqui com o Felipe, né, ele revelou o quanto a marca São Luís tem ido longe, tanto que ele, com a base, né, consegue perceber isso pelos contatos de empresários, de representantes de jogadores, e para onde ele vai, e ele viaja muito, ele disse: eu percebo. Muitos aqui não percebem isso, o quanto isso também te chateia, e se tem como fazer algo diferente para atrair mais apoiadores, mais empresários com um olhar positivo pelo rubro, Machado. Sim, o São Luís hoje é uma marca que vai Brasil afora, como se diz, né? Então, assim, não é só aqui em Juí, São Luís, que diz, mas é nós temos nossos apoiadores fiéis que todos os anos apoiam, né? Mas a gente precisava mais apoio, né? A comunidade é grande e precisaria ter um apoio maior, né? Até das instituições tipo prefeitura, né? Nós estivemos em Santa Cruz jogando lá contra o Avenida, nós vimos lá 4 times sendo apoiados pela prefeitura também lá, né? Então, tipo assim, aqui a gente, eu não sei como os canais viáveis para se fazer isso, mas teria que ter um apoio maior, né? Porque o nome do São Luís o nome de Juí está sendo levado pelo São Luís a todos os cantos, e todo mundo ganha com isso, né? A comunidade ganha com isso, todo mundo sabe, todo mundo, vem um jogo importante aí, essa semana do jogo do Grêmio foi passado a semana inteira na RBS, falava-se de Juí, o Grêmio vai para Juí, coisa arada. Então, o nome de Juí está sendo levado pelo Esporte Clube São Luís. Então, queira ou não queira, o São Luís é uma marca forte dentro de Juí e que teríamos que ter mais apoio, né? Eu não falo também de associados, né, que aderirem mais ao clube, para a gente sempre ter um clube forte aqui, né, para sempre se manter na elite do futebol, né, porque a gente está aqui longe da capital, é tudo difícil para o São Luís, né? O São Luís tem que viajar sempre 400 quilômetros para fazer jogo, né? Então é difícil a gente se manter junto com o grande pessoal lá de Porto Alegre, né? Grêmio, Inter ali, tem Novo Hamburgo, São José, tudo, Caxias, tudo ficam numa ala, tudo mais centralizada, né? Então a gente precisava um apoio, a linha de empresários poderia ter um apoio maior, né? Para o São Luís ficar mais fortalecido, a gente conseguir fazer times melhor que tanto o torcedor pede, né? Que todos os anos fazem time, que não fazem time para chegar em lugar, mas é que assim as condições não nos favorecem a fazer isso, né? Não tem como você quebrar um clube, endividar um clube de jogadores com altos valores e depois não tem de onde vir a verba. Então se a gente tivesse um apoio melhor da comunidade, não digo da comunidade, a linha empresarial em si, né, que abraçasse mais a causa, a gente poderia estar disputando
disputando sempre coisas melhores dentro do campeonato, né? Sim. Agora, várias estratégias já foram tentadas, já se tentou aproximar, né, de potenciais apoiadores e a coisa não anda. Claro que já tem, né? A gente pode ver aqui, né, os apoiadores, os patrocinadores nas camisas, nos painéis, mas parece que se chega num limite, é isso? Sim, mas ainda vendo, a São Luís é uma das equipes que ainda consegue, tem times que têm problemas maiores que os nossos, né? Então o São Luís ainda é uma das equipes que, se tu for ver placas nesse estádio, uma que ainda que mais consegue, né? Então mais consegue, por mesmo que não seja um preço tão elevado que a gente consegue, mas a gente consegue reunir mais. Se tu for olhar os estádios aí, vai lá no Ipiranga, que é bem mais considerado maior que eu, que está maior que São Luís, está está na série C. Então assim, poucas placas. Tu vai nesse estádio, tem poucas placas. Os outros times também estão numa situação péssima. A gente ainda consegue buscar. A gente queria buscar mais, mas o São Luís ainda consegue buscar, porque é um trabalho que sempre é bem feito, né? Uma peregrinação todo ano de atrás, batendo sobre o problema que a gente bate sempre nos mesmos, né? A gente sempre bate nos mesmos e acaba os mesmos voltando, né? A gente teria que abrir um leque maior para buscar mais investidores, né? Mas por isso que passa essa ideia de um esgotamento nesse formato, e por isso também quero encaminhar perguntas sobre um assunto que já andou por aqui e que, em parte, se não com essa denominação, ele já acontece com a base, que é a SAF, né? A entrada de um investidor, uma sociedade anônima do futebol. Isso também já foi debatido por vocês e acaba, quem sabe, podendo ser uma alternativa mais para frente. Já foi discutido já esse negócio da SAF quando o seu Lauro já estava aqui, né? Já foi que a União Frederiquense, eu acho que se transformou em SAF agora ali, né? Mas a gente teve uma reunião lá em Porto Alegre também com os 12 presidentes de clube, e juntamente com o Luciano, presidente da Federação Gaúcha, todo, né, que a gente estava numa reunião descontraída, num jantar de noite. Foi o dia, não foi em Porto Alegre, foi em Passo Fundo, antes do jogo da final. O Luciano convocou todos os presidentes, e nessa mesa onde que estava conversando, a gente se trocou o assunto. Tem bastante divergência entre os presidentes tem uns que apoiam, tem uns que não apoiam, né? Então assim, é um assunto que tem que digerir melhor ele, porque não pode sair assim, porque a SAF é uma coisa que vem vem um pessoal de fora para investidor, né? Hoje nós estamos conseguindo, não temos SAF, mas temos praticamente investindo em categoria de base com o pessoal do Felipe ali, que é uma coisa que vai dar muito lucro no futuro, né? Então, assim, não é ainda justamente uma SAF, teoricamente, mas é uma SEMI, porque a gente já tem um prognóstico aqui de gurizada muito boa que estão se apresentando, e deu para ver agora nos jogos do ano passado, a primeira competição que eles foram muito longe, bem demais, né? E projetando esse ano, que eles estão projetando aí jogar 2, 3 competições também, né? Então, assim, essa seria o nosso pulo do gato. Daí pode sair muita gente boa, né? Então, seria, como dizer assim, não é ainda uma SAF legalizada, mas seria um sistema de também captar recursos, e a gente ter ali no futuro uma base boa para botar dentro do São Luís, né? Um agorizado, uma base para tu não precisar ter que buscar tanta gente de fora, né? Exato. E já faz uma experiência, né? Com um investidor, com um grupo externo, mas que tem todo esse olhar pelo clube também. Machado, tem um jogo importante da Copa do Brasil, há pouco citou o Ipiranga, classificou ontem com muita dificuldade lá no Acre, né? Um empate a 30 do segundo tempo, você não ficaria fora. O Ipiranga tem zebras, né, passeando pelos gramados aí nessa primeira rodada da Copa do Brasil. Para além de toda a divulgação de uma classificação do ponto de vista financeiro bem prático,
como é nas tuas respostas, o que significa, além do dinheiro que já entrou por ter conquistado a vaga, os cerca de 700 mil, o que significaria passar de fase e ganhar quase 1 milhão? Sim, Luizinho, na verdade... Além do sono mais tranquilo, Machado. Na verdade, esses 700 mil que a gente recebeu do Copa do Brasil, que a gente teoricamente não recebeu ainda, né? Era para ter recebido, não recebeu ainda. Não veio ainda. Não veio ainda, não era para ter vindo. Até agora mesmo falei com o presidente do Ipiranga, né? Eu mandei os parabéns para ele tudo, até perguntei para ele se já jogaram ontem, já receberam. Não recebemos também ainda. O Ipiranga que jogou antes que nós também não recebeu. Então, assim, um dinheiro que está para cair agora nesses dias aqui. Mas esse dinheiro é um dinheiro que não entra todos para o cofre do clube, né? Então, assim, é um dinheiro que sana, porque a gente fez ano passado, a gente fez uma proposta aos atletas, né? Eles estavam um salário bem baixo para jogar a Copinha, a gente fez uma proposta de dar 50% do valor, né? Então, foi bem viável, foi aceito pela direção, que não tinha, se a gente não ganhasse, a gente não ia ter aquilo, né? Então, na verdade, aquele valor... entre os 50% que caiu para o jogador, que vai cair, e o que a gente teve que investir, porque foi uma copinha que pouca renda, né, bem deficitária, a gente teve que buscar recursos de emprestados, de associados e coisas, então praticamente aquele dinheiro vai entrar e vai sair, não vai entrar, praticamente não vai ter, né? Explicar porque de repente o pessoal, assim, eu vi um noticiário, um meio de comunicação aí que São Luís embolsou 750 e vai mostrar, então assim, não é bem assim, o pessoal fica pensando, a coisa é... Boa. O furo é mais embaixo, não é assim, o cara, não, o São Luís não embolsou 750, 750, metade do jogador e outra metade, tem mais os 5% da Associação dos Atletas, mais 5% do INSS, mas enfim, ela vai reduzindo. Isso é para fechou, e né? a parte do São Luís já comprometida. A parte do São Luís já comprometida, porque a gente, para fazer aquele campeonato, a gente teve que buscar recursos que não tinha, né? A gente sabe que, então assim, para deixar as coisas bem, os pingos bem claros no lugar, né? Certo. A gente não gosta de que, achando assim, o pessoal que está aí, o São Luís fica reclamando que não tem dinheiro, mas embolsou 700, vai embolsar. Não é assim que funciona, né? Então, E eu ainda falo que vai para o bolso do presidente, né? Que sacanagem com o Machado. Mas tá, assim, agora essa visibilidade de passar para o Juventude, que é um jogo extremamente difícil, a gente sabe da dificuldade do jogo. O Juventude é uma equipe, teoricamente, se vai olhar... Por isso eles vêm jogar pelo empate aqui, porque ele tá no ranking, está classificado melhor que o São Luís, sempre foi, né? Então, assim, não é galinha morta. Então, a gente sabe, a direção sabe, o jogador sabe que é um jogo extremamente difícil e que a gente precisa ganhar. A gente tem que vai jogar. O regulamento exige hoje. Hoje exige, porque o empate é do Juventude. Isso, porque classificar o ranking deles é melhor que o nosso, né? Mas a gente vai jogar porque isso daria uma estabilidade para o clube, né? Ganhar esse dinheiro e ter que jogar fora depois de uma partida e buscar mais uma... Porque a gente jogando fora, a gente busca mais 40% da renda do time que vai jogar, né? Então, daria uma visibilidade... Ou no Pará ou no Espírito Santo, se passar hoje. Eu não sei, eu tô meio... o Vitória ou o Remo? Sim, eu não tô meio por dentro dos públicos dele, como é que tá dando os públicos dele lá. O Remo é multidão, no Vitória em Vitória menos. Porque a gente... Só para não deixar passar, tem divisão também, tem premiação para os atletas pela classificação hoje? Tem, a gente tem. Eu não vou dizer de novo, né? Há pouco tu deu toda essa volta para dizer que um certo veículo, fui eu que falei, Machado já tem 750, falei ontem. Não. Foi querido comigo agora, Machado. Não, mas eu vi um outro... Me deu nos dedos, mas lá por Catuípe. Não, mas eu vi um outro meio aí que eu achei... Falou pior que eu, então. Não, Machado, tu foi bem. Tem que dividir meio a meio com... Não. Não, né? Não, esse aí a gente fez um outro... 950, né, se passar hoje. É 900, mas na verdade tem que pagar 10% entre taxa de associação de atleta... Tá, 800. E mais vem já... líquido uns 700. Desse jogo que vão jogar. Se passar hoje. E tem que pagar a arbitragem, que é caríssima aqui, a gente vai ser do nosso bolso, e mais 40% da nossa renda também vai para o Juventude hoje, né? É? Sim, essa renda vai para o Juventude. Isso eu não sabia. Isso,
Como assim nós vamos receber no próximo jogo, quando nós vamos jogar fora, o Juventude nós leva 40% da nossa renda hoje também. E tem uma arbitragem que eu não me lembro de onde que vem, que vai sair bem cara também, que também vai ser no nosso bolso, né? Então as coisas vão... Mas a gente ofereceu um bicho, um prêmio bom para os jogadores, tipo assim, porque a gente... É bom para eles e é bom para o clube, é bom para todo mundo, né? Não adianta a gente chegar numa hora dessa, não, eles estão jogando para o salário deles, eles têm que ganhar e pronto. Não, a gente sabe que no futebol as coisas funcionam assim, né? Então a gente ofereceu um valor, um bicho para eles ganhar o jogo, né? Então que a gente não vai entrar em detalhes de número, mas eles sabem que tem um valor para eles ganhar o jogo, que é muito importante para eles, para o clube, para nós, para todo mundo. Não né? tenha dúvida. Então isso é uma gasolina a mais que a gente coloca na necessidade de ter que ganhar o jogo hoje, né? Então a gente tem que fazer de tudo, abrir todas as portas possíveis, todos os caminhos, facilitar para a gente consiga chegar nessa vitória que espero que venha hoje à noite com sucesso, né? Muito bom, E é a semana dos sonhos, né? Grêmio, aniversário e quem sabe hoje essa conquista. Machado, não vou te pedir para olhar para aquela câmera, mas me projeta o que tu tem na cabeça, assim, olhando para o São Luís em 2033, daqui 10 anos. Consegue olhar? Eu sei que vocês têm, o Petenon é um cara que sempre quer o planejamento, quer fazer seminários para olhar para frente, tá preparado para esperar um futuro que às vezes é inesperado. Como é que tu vê o São Luís? 5 anos, nem precisa 10, 5. 5 anos. 5 anos para frente, eu queria ver o São Luís já numa divisão do Campeonato Brasileiro acima da D, né? C, D, disputando aí uma estabilidade que também dá financeiramente melhor, né? As categorias de base vão nos dar um resultado bom, onde a gente não precisa buscar tanto jogador de fora, né? Onde a gente possa daqui 5 anos dizer assim, aqui dessa base, desses sub-19 aqui, essa gurizada aqui, vamos trazer 10 e o resto a gente vai buscar de fora, né? Ter assim, dentro do clube, ter um patamar de a gente ter gente, recurso próprio de jogadores para não ter que investir tanto em buscar todos os anos todo jogador de fora, né? Isso é um sonho que vai ser realidade, porque pelo que projeta as categorias de base, o que o pessoal ali das categorias de base fazem, vai ter atletas para a gente compor, porque a gente busca atletas de fora também. Já tem, né, Machado? A gente busca atleta de fora, paga atleta de fora que fica, de repente, assim, que não vai nem para o banco. Então, por que não ter esses nossos atletas de casa? Então, assim, compor, assim, digamos assim, 10 das categorias de base faz a base e depois busca os outros 15, 16, 18 para fechar o plantel. Pode buscar uns caras um pouco melhor, gastar um pouquinho mais para pegar gente que é realmente boa e o que a gente faz para fechar o grupo e coisa a gente tem. Então, eu espero, assim, uma equipe que esteja... daqui uns 5 anos que esteja numa série acima, né, que possa subir, não esteja todos os anos nessa luta aí, para sempre jogando para não cair, né, porque incrível que pareça, tem muita gente há 5, 10 anos aí que tá tentando lutar para subir. A gente tem os exemplos ali do Passo Fundo, que todos os anos investe bastante, né, para subir e não consegue subir, né, então... E a gente está ali tentando não cair todos os anos, mas a gente quer que tenha uma estabilidade melhor, né? Que alguém possa, alguns empresários a mais possam abraçar junto com o São Luís e que o São Luís tenha uma estabilidade financeira melhor, que a gente consiga jogar sempre por coisas melhores daqui mais uns anos para frente, né? Boa projeção. Muito obrigado, Machado. Tá? Obrigado. Um bom ano para ti aí. Contando com a gente aí. Também nem falando do nosso aniversário hoje hoje foi segunda-feira, dia 20, né? Comemorando 85 anos, né? Então o São Luís aí, de parabéns aí. Lancemos uma camiseta preta bonita aí que estamos vendendo aí, né? Então, nossos parabéns aí para o São Luís, porque 85 anos é uma história também, né? Presidente numa data cheia, até isso coube ao Gerson Machado dos Santos, mais uma parte desse programa especial aqui do 19 de outubro. E continuando aqui o nosso programa especial desta
semana, falando de São Luís, 85 anos, aqui na sala de imprensa do 19 de outubro. Já falamos com o Felipe Scherer, investidor, apoiador da base do São Luís, presidente Machado também, com a realidade e os sonhos futuros, e agora essa lenda do São Luís. Pô, finalmente, já tinham me pedido, quando vai entrevistar o Lorival, merecia um programa só para ti, a gente vai fazer um ainda, mas hoje nessa semana de aniversário, tê-lo aqui é uma alegria para a gente do canal, junto com a agência Terra Vermelha, nesse projeto que tocamos agora no 2º ano, e com a tua presença, que é, Lorival, também fora de campo, agora nos anos 2000, acompanhando o rubro da arquibancada. Quanto tempo de São Luís, Lorival? Quando começa essa história? Muito obrigado pela presença. Eu agradeço pelo te lembrar, porque está pouco as pessoas que da nossa época, da minha época, que já foram até homenagear o saudoso Paiva, né? Esse foi uma prova, esse podia falar de mim, porque ele me acompanhou toda a minha história no futebol. Ele era relações públicas aqui. Relações públicas na época, que nós ia de ônibus para Livramento, para jogar com o Armo, ele junto com a esposa dele, tudo. Nós veio histórias muito antigas assim que a gente teve. Muito bem lembrado, viu? Então a gente sente, né? Mas é... A tua chegada. Viu? A minha chegada foi... Eu iniciei com 16 anos de Três Passos para trabalhar na Imasa. Eu nasci em Três Passos. E daí para trabalhar na Imasa, que naquela época só pegava com 16 anos. Aí surgiu o futebol na Imasa, o amador. E daí começou, o Lorival veio, daí os caras, mas tem que botar chuteira para jogar. Mas eu não consigo correr com chuteira. Não jogava em Três Passos? Nós jogava, mas jogava na vila, lá no campinho. Chuteira não tinha colocado Não tinha na época, com 16. Daí eu digo agora, os guri com 6, 7 anos já querem ser chuteira dele. Daí eu disse para os guris, já viu, se o cara tivesse uma escola de futebol naquela época para tu começar, eu acho que seria bem... Tu tinha que se equilibrar na chuteira. Tinha que no começo, daí com 18 anos já fizeram o peneirão aí do São Luís, e daí o saudoso não, né, porque tá vivo ainda, o Miro, pé sujo, Capitão Miro, tá. Ele me deu muita força, na época do João Gilberto e Delceu. Eles vão ter buscar na Imasa? Não, naquela época fizeram o peneirão do amador. E daí saiu o Maurinho, depois saiu o Guto, saiu o Cátio, o Mano, fizeram para iniciar o São Luís, que estava para subir. 70 aí? 70, 71, acho que era. Faz um peneirão para formar um time para jogar o Daí fizeram, no fim, só sei que acabou sobrando depois. Daí, tinha o Tarcísio também, tinha temos finado o Nico, né, o Ivo Boranga, daquela época, né? E daí fizeram o peneirão, ficou, no fim, eu e o Maurinho. Depois o Maurinho foi vendido, né, e daí começaram. Tu passa por um peneirão para chegar no São Luís. Daí me botaram lateral esquerdo. Não jogava lá? Não, como diz o outro, só para subir no ônibus do pé esquerdo. E daí eu peguei e digo, não, vamos lá, eu queria jogar bola, eu não queria saber, eu queria correr. Daí nós pegamos, e daí o capitão Miro chegou, porque o Miro que era o zagueiro, né? Quando eu comecei daí, fizemos jogos, daí deu uns clássicos contra o Gaúcho aí, não sei o quê. Daí, jogou clássico? Joguei clássico contra o Gaúcho naquela. E daí até o cara me foi na linha de fundo, chutou, cruzou a bola e me deu na canela e foi. Entrou e os caras, o Lorival fez contra. Nós ganhamos, o São Luís ganhou, acho que não sei se foi 3-1, não sei quando assim. Aqui ou lá na montanha? Lá na montanha. Lá na montanha. Daí eu sei que comentaram, foi mais, já fez quanto? Tudo bem, ligado? Jogando na lateral ainda? Não, que daí eu já fui pra zaga. Né? Depois do eu já fui do Miro, acho que era. Jogou Miro e Lorival, essa não sabia. Na época, ele já estava, ele era mais velho. Sim, o Miro é bem mais velho. Não, eu nem me lembro se era. Olha, eu sei que era bem no início ali, eu nem sei se não. Acho que não sei se não era o Manuel.
o Manuel, o Jair que tinha um canhotinho também, Sim. nunca mais vi falar. E daí surgiu ali, daí começamos a organizar o time. E assim começa a tua vinda para cá, começa. 3 Passos depois e Vaza, veio São Luís. Depois veio o seu Rodolfo Ghisoni, Esse é o treinador treinador do Caxias, veio do pra cá. Caxias. Daí surgiu, daí veio o Papico, Tomé, Jair, que inclusive tem umas fotos ali. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, que até hoje eu, sinceramente, eu vi jogar lateral esquerdo, mas igual esse eu não. Guto fala disso também. Ele dizia assim pro Lorival, não judia, não dá bico na bola, não judia a bola quer ser acariciada, a bola tem que... Da onde veio, Jair? Jair de Livramento, acho que é ali da fronteira. Olha só. eu acho e que- e daí- aí a sequência desse time, consegue daí- lembrar desse timaço aí? Bom, era o Ricardo, se eu não me engano. Eu não sei se não tá ali, não tem uma foto ali do Ricardo. Olha, tá. Aqui tá o Jair, tá o Ricardo. Essa primeira aqui. Essa primeira o Renato, aqui é o Renato, goleiro. não é o Ricardo. Não, ali. o Renato, Tomé, eu, o Nico, o João Gilberto e o Jair. Esse é o Ricardo? Esse é o Renato. Eu tenho uma outra. E daí tem o... Tinha que ver meus... pegar O óculos, os óculos o do óculos. homem aí, eu achei que não ia precisar. Ah, isso Aí aí daí tem- o Raul, o Maurinho, o Tchan, o Juarez, o Hélio e o Luiz Marinho. Tá. Depois surgiu o Ney. Timaço. Eu disse, time... Ganhava mais que perdia, Lorival. Sim. Viu, esse time eu disse pros caras assim, foi criado assim um time que veio um daqui, outro dali e nunca, assim, e o Ghisoni, e fechou de um jeito que deu tudo certo, viu? Eu disse assim, ó. Vê uma em que tá o Ricardo no gol aí, Lorival. Aqui tá o Ricardo no meio. Esse aqui é o Ricardo. Então tem uma Aqui ali. daí. Aqui, ó. Essa aqui é com o Ricardo. Essa aí do Ricardo. Baita goleiro. Esse veio de onde? Veio de Carazinho. Carazinho. Tá. E daí os outros ali daí surgiram. Daí, Então, aqui, ó, da direita para a esquerda, em pé. o Ivanzinho, O Zorro. o Ivan Zorro. Tá, O Jair, eu, o Nico, o Ricardo e o Tomé. tá. Agachados, O Raul, Maurinho, o Tchan, o Juarez Juarez. e o Hélio e esse aqui é que tá o Ney. O ponta esquerda Ney na Ney, ponta muito esquerda. bom. Também. Eu comento hoje que a gente fala às vezes dos times, a triangulação que existia entre Jair, e Ney e Hélio. Tu não vê mais isso. Lateral esquerdo, ponta esquerda e meia o esquerda. meia. Faziam a triangulação, saíam tocando, o Jair não dava bico para frente. Ele dizia que não podia, ele saía, e saíam tocando, e ia assim, ó, era impressionante. Ele tinha uma habilidade e não era, e se tu corresse, qualquer jogador correr até, por exemplo, uns 50 metros, 100 metros, ele fica lá. Mas ele tinha o reflexo e a antecipação. Olha Era só. muito bom. Eu disse, um cara, quando o Inter veio jogar aqui, o Valdomiro tinha voltado à seleção, Sim. e daí o Valdomiro, não sei o quê, daí o Valdomiro chegou e os caras, só falavam Valdomiro, né? Tinha vindo da seleção. Sim. Aí ele pegava, dava o tapa no fundo, o Jair botava o corpo e saia jogando. E daí, mas não levou uma bola com o Jair. Daí eu disse para os caras, a facilidade que ele tinha para marcar. Ele era forte, ele era baixinho, mais forte. Normalmente o lateral é melhor no apoio No na apoio. marcação. Ele era. E ele era. Ele até... Vamos comparar assim a um Júnior do Flamengo? O Jair. Jair, eu acho que ele é mais com. Ele seria o Júnior, assim.
ou era mais um Roberto Carlos? Um cara Não, ele não era muito, ele é habilidoso, era bem, ele era bem. Quem me ocorre agora é uma espécie de Júnior, conduzia a bola, nunca dava bico. Isso aí, eles gostavam. Falando em Inter, Valdomiro, olha só essa legenda aqui, ó. Dario outra vez andou mal em Ijuí. Quando passou pela defesa, ficou só à frente da meta e atirou no poste. No período final foi dominado por Lorival. Lembra desse jogo? Me lembro, tem uma história. É 75, né? Já é 75 isso, né? É uma coisa, mais ou menos. Eu me lembro que foi um lance que ele saiu no meio do campo. E eles lançaram, e eu também não era muito corredor. Eu só sei que ele pegou e adiantou a bola e foi. Tá. E quando eu cheguei na área grande, ele chegou na linha de fundo. Mas ele correu tanto que ele não conseguiu ser travado, ele travou a bola e ele foi até a tela. Seguiu. E daí, quando ele voltou, eu peguei a bola e dei um tapinha pro Nico e saímos jogando. Daí os caras... Você imagina, daí cara? Os caras... mano... eu digo, não era... Eu tenho as recordações, assim, hoje os caras falam, marcou fulano. Esses dias o Hélio, também, que é uma lenda, né, que também sabe tudo da minha história, que o Hélio me acompanhou toda a vida, né? O Hélio Queria saber se tu marcaria o Soares. Daí eu marquei o Morena, do Fernando Morena do Penharol. Penharol de Montevidéu, em Juiz. Daí eu disse pros caras assim, chegou aquele alemão branquinho, né? Sim. Mas a impulsão daquele louco. E eu disse pros caras, digo, meu Deus, hoje nós vamos se quebrar. Mas passamos 90 minutos se fechando, ele cabeceava a bola e eu escorava ele. E a bola saía para fora, e o Nego Hélio... O Nego Hélio é maneiro nós chamar, né? Hoje se tu falar em Nego, tu te complica, né? Sim. Mas daí bateu de perna esquerda, de fora da área, 1-0. Ganhamos do Penharol com 5 jogadores da seleção uruguaia. E tu, para marcar o Morena, tinha que deslocar ele. Mas tinha que escorar. E eu disse pros caras... a noite escorando. Daí eu comento, os caras falam às vezes, o escurinho. Sim. Olha o escurinho que tu vê. Hoje, tu pega no futebol, quem é que cabeceia mais que o escurinho? Cabeceou. Só o Jardel do Grêmio, Sério? Mas o escurinho não. O escurinho subia e olhava onde cabeceava. Sim. Ele pegava. E daí os caras chegou o Peronde. Eu até ia comentar do início meu. Vamos falar. Quando nós surgimos, era o Manuel e o Jair, o zagueiro. Certo. Vamos jogar contra a ESA em Santo Antônio de São Luís. Peronde, o saudoso Aguirre, o Valdir Aguirre, treinador Jussic, chegaram assim, o Peronde olhou, e os negros cruzando, e o Sony, centroavante da ESA, o alemão, cabeceava também, porque não louco, e o Joãozinho pegando tudo. E daí, a 15 minutos de jogo, ele tinha criado 5 jogadores de gol. Joãozinho, pai do Manta. Do Manta. Daí ele chegou e diz assim, o Peronde olhou o Valdir, de agora, vamos botar o guri? Vamos queimar o guri ou não vamos? E o Peronde, e eu no banco com 19 anos, 20, naquela época, no início do seu dia. Daí eu disse meu Deus, eu tava louco para correr, jogar, queria jogar, né? Daí o Peronde, bota, se não der nada, amanhã volta para Imagens trabalhar no Toro. Aí eu disse pros caras, vou ter que... Que força que te deram. Me deram, né? Mas eu gostava. Se não der certo, amanhã volta pro Amanhã Toro. volta. Aí eu peguei e fui. Digo, vamos ir lá. Pra marcar na primeira bola que cruzaram para a área, ele subiu bonitão. Eu botei a bola lá na área dele de cabeça e o Sony foi até o meio do campo quase de 4 pés. Era o teu forte. De cabeça, né? Mas não botava a mão, usava o corpo. Tinha impulsão e força física para enfrentar. E daí eu você firmou ali? Nunca mais saí. Daí... Essa é uma... A gente já vai nesse assunto também, que é o que eu escuto, Lorival. Eu te vi jogando 76, quando vão 77, quando fecha. Né? Mas aqui, ó, o Inter, aquele dia, Benítez estreou aqui em Ijuí no Inter, Chico Fraga, depois o Beretta, Cláudio, Gardel e Vacaria, Batista, Falcão e Jair, Valdomiro, Dario, Santos, e entrou no lugar do Dario ainda o Joãozinho Paulista. São Luís, Volney, Julinho, depois Chico, é o Chico Cebola?
Lorival, Ivan, depois Afonso e Chico. Afonso, depois Ortiz, Carioca e Paraná, Henrique, Mônaco e César. Arbitragem do Luiz Guaranha, Renda, 19 de outubro, super lotado, faltou lugar para mais gente que voltou para casa. Destaques no Inter, Jair e Falcão, e no São Luís, Lorival e Afonso. O juvenil Chico, é o Chico Cebola, fez a estreia, demonstrou coragem e não comprometeu, embora muito verde. O que eu escuto é o seguinte, 10 anos tu jogou no São Luís? Não, 5, 6 anos. 6 anos, nesses 6 anos vieram uns 10 zagueiros pro teu lugar. Olha, outra história. E não pegava, sempre ficava o Lorival. Claro, surgiu aquele time, daí nós daí subimos. Com o Guarani de Espumoso lá, ganhamos para subir. São Luís subiu. Daí, comentário agora, daí quem vai ficar, quem não vai. Daí ficou aquilo, todo mundo na expectativa, né? Aí trouxeram o André Heinz, treinador do Inter Santa Maria. Bom treinador, um dos melhores. Depois do Ghisoni? Depois do Ghisoni, daí tinha o saudoso também, o pai do Chico, o Cebolão. Rosendo Bruno. Daí o Cebolão, meu Deus do céu, o Cebola, ele... Só que nós subia com um pé no pavilhão lá em cima e descia no outro e subia de novo num pé. Por isso que é a impulsão, que eu digo, o cara era... Porque o cara trabalha, né? Treinavam subindo correndo o pavilhão, e o finado Nico, o João Gilberto, ficavam ali, eles treinavam. Eu trabalhava na Imasa, começando, né? Daí eu vim aqui, vamos lá, guri, vamos lá. E me incentivando, nós já fizemos. E daí eu ali, ó. Conversa dele. Mas eles eram João Gilberto e... o João Gilberto, imagina, né? Se aquele cara fizesse física com a bola que ele jogava... Lorival, a atividade física, o treinamento com o Cebolão era subir a escada e impulsão e daí depois ele fazia 500 apoio e mandava nós fazer também. Digo, mas tá louco? Ele fazia ali, mostrava pros caras e daí mandava nós fazer. Digo, mas tá louco, eu vou fazer isso aí aonde? Tá, e os zagueiros que vinham. Tá, daí surgiu o André Heinz. Sobe, vem o André Heinz e vão trazer e daí foram lá na Imasa para ver o Lorival, quem é que era, que todo mundo falava. O alemãozinho que estava surgindo. Chegaram lá, o Lorival de capacete da Imasa, com óculos protetor, macacão, no torno. O André olhou assim, diz, mas esse aí? E daí ele na latinha assim me chegou para mim e disse, olha, agora é time profissional. Não é mais aquele time amador que tu pensa. E eu tenho meu zagueiro já. É o Ney e o Ademir. Daí eu disse para ele, digo, não, tudo bem. E quando ele me conhecia, né, o finado quando, né, chegou, não, o guri vai ir lá, vai. Daí eu falei para ele, não, digo, inclusive o senhor tem experiência mais, eu estou começando. O senhor me dá umas dicas aí, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso, porque ele acha que ele foi zagueiro no Inter de Santa Maria na época. E daí ele, Foi educado com ele. Né? E daí eu disse, não, tudo bem. Daí começamos o treinamento. Aí eu fui porque eu queria fazer eu sou reserva. Porque uma coisa que eu não admito é um jogador que está no banco entrar e dar cãibra. Eu não aceito isso. De maneira nenhuma, porque se eu estou fora, eu vou ter que trabalhar para entrar e não sair mais. E daí eu puxava a testa e o finado Nico dizia assim, vai firme, guri. E o Ney, olha, e o Ney ainda era de correr, mas o Ademir era pesadão, grandão. E daí eu comecei a puxar. O que é isso? Tu tá louco? E daí eu ia na testa, puxando, correndo, quando nós dávamos a volta no campo. E fazendo. Terminava o treino, eu ficava treinando ali o goleiro e cruzando e cabeceando. Depois surgiu o Tarcísio também. Cruzando eu e ele, e o goleiro, e ele cruzava e eu ia lá, o goleiro me soqueava a cabeça e nós estávamos treinando. Ficava. Daí, terceiro jogo, acho que foi, o Ademir tomou o terceiro cartão amarelo. E o André meio já começou a mudar de opinião comigo. Daí eu gozei um dia com ele, digo, André, teu mal foi tu teimar com um alemão. Tu não devia ter teimado para provocar um alemão. Daí eu entrei
nunca mais saí. Daí daí o Ademir já ficou no banco, Aí veio daí eu e o Ney, jogamos anos. Puxa vida. Daí trouxeram o Vilmar, que é o Manuel, o pai do Michael, era lateral direito. E daí o Manuel trouxe o Vilmar lá de Rio do Sul, lá no time. Daí nós começamos deu o Vilmar no banco, eu não podia tirar, o Ney só ficava na sobra e era habilidoso, saía jogando, e daí eu era o mordedor, eu fazia dos dois lados. Mas esses que eram trazidos eram a princípio pro teu lugar. Sim. E daí Isso não é lenda. Daí o Vilmar... É verdade. É verdade. Daí o Vilmar chegou para mim e disse assim, ele viu que ele não ia entrar no meu lugar. Daí ele diz assim, olha, Ivan, pá, mas tu é louco, tu é bobo. Diz, por quê? Tu faz tudo, o Ney só fica na sobra, que nem o Figueroa com o Pontes. Ficava atrás, dominava e saía jogando, era o craque. E o Ney era o craque do time. E tu mordia. E eu mordia, eu dava o primeiro combate e quando via, se ele driblava o Ney, eu já estava na cobertura de novo. E daí, assim, né, porque claro, tu imagina a gente treinando, correndo, que aquilo chegava, eu disse, os caras, tu corria assim, te dava uma coceira no músculo de vontade de correr. Sim. E daí pegamos. Aí o Vilmar diz assim, não, fica na tua e o Ney sai. Quando é do lado do Ney, o Ney sai, tu sobra. Quando é do teu, o Ney sobe. Tá? Foi na terceira lá, o Vilmar entrou, nunca mais, daí ficou eu e o Vilmar. E daí tiraram o Ney. E o Ney que era um baita zagueiro. Olha só, esse era habilidoso. Era habilidoso, jogava muita bola. Nem cabeceava. corre. E daí, jogo com o Inter lá. Aí os caras perguntaram, daí de novo aquela história. Puta merda, o guri nunca jogou no Beira-Rio, como vamos botar o guri? Sempre vinha isso. Sempre vinha essa pra mim. E daí o Perón de novo chegou, mas se ele não jogar a primeira vez, nunca vai jogar. E eu disse pro treinador, mas se eu não jogar se tu nunca vai jogar, como é que tu vai jogar a primeira vez? Tem que ter. E daí eu só sei que tava lá e nós em cima, e eles deixaram a grama dessa altura. Time do interior, primeira vez que foi jogar no Beira-Rio. Pra matar. O Maurinho entrou na cara do Manga lá e chutou metade da grama, o Manga deitado num canto e a bola para fora. Isso 30 minutos do primeiro tempo, nós estávamos aguentando os homens 0-0, e daí os caras, porque naquela época o time do interior ia lá, era 15 minutos, eles tinham decidido, era 2-3-0 e acabou, né? Eles só ficaram tocando. E nós em cima e perdendo o gol, e eles não conseguiram. E o escurinho subia e eu escorava o escurinho aqui. E antes de nós começar o jogo, o Ney, olha, irmão, o escurinho, ele cabeceia, eu sei, eu digo, tá? E eu só subia de cabeça na frente dele aqui, a bola passava aqui, o negão atrás de mim, aqui. E o Falcão e o Paulo César, que era Falcão, Batista e Paulo César. Isso. Olha que minha cancha, né? Não. Daí eles chegavam e... Mas negão, vai perder com esse alemãozinho. E o negão não me ganhou uma bola. O Ney Colle, daí o cara me cruza o segundo pau, o Ney Colle foi pular, porque o Ney cabeceava bem também. Foi disputar normal com o escurinho, 1-0. Como é que tu fazia, Lorival? Usava o braço? Disse que não, braço não. Então... Eu usava o corpo. Eu cuidava a bola e cuidava o jogador. Tu tinha o tempo de... Tempo de bola, daí quando a bola ia chegando aqui, eu subia aqui e escorava ele. Sim. A bola passava aqui, eu sabia que eu não ia pegar, mas eu tenho certeza também que não ia. Porque daí eu escorava ele. Junto porque disputar com ele era bobagem. Não tinha como... Assim, o Ney foi disputar com ele. Aí tomaram o gol. Tomamos o gol. 1-0, isso que nós estávamos jogando bem, que até inclusive estava uma reportagem aqui que eles gostaram muito do time. Nós tomamos 3-0, mas um 3-0 assim que não diz o que foi o jogo. Esse São Luís não é bobo aqui, é isso? Esse aí. Gostei do time do São Luís que eu conhecia apenas pela fama. Chuveirinho. Isso é um jornal de lá. De lá, não, aquele... Então, fizeram lá... Foi 3-0, mas o São Luís me agradou. Individualmente, todos têm intimidade com a bola. E nesse jogo, o primeiro tempo vai segurando. Sim, nós estávamos aguentando o gol e a imprensa gostando de vocês. Não, e o time jogando bem, perdendo gol e criando chance. Mônaco, Maurinho, não me lembro quem é que era o Leivinho, não sei se é não sei.
Eu só sei que o time era bom, só que eles foram estrear um meia cancha ali que tinha vindo do Nova Prata ali, um cara muito habilidoso, mas ele acho que não tinha jogado no Beira-Rio, ele se esqueceu de jogar, ele começou a olhar e se assustou. A imprensa até comentou que ele... Então nosso meio perdeu muito. Imagina aquele meia cancha do Inter, que deslocava mais que o treinador gritava, ele ou o Falcão, daí o Hélio olhava, o Falcão estava aqui, o Hélio ia marcar, o Falcão estava lá na outra ponta. Daí os caras não tinham posição, o Paulo César, o Batista era o mais fixo, né? E os outros dois que giravam. Certo. Então, daí o segundo gol deles, o cara vai e me bate a bola de fora da área, o Manuel veio na cobertura, correndo, deu na perna dele, o goleiro deitado num canto e a bola andou rolando no outro. A bola que o goleiro pegava. Certo. Aí, segundo tempo, daí no fim, começaram a ir pra cima, daí e o time deles, né, aquela grama alta lá, nosso time também cansou. Mas foi jogos inesquecíveis. Eu vi que tem aqui, jogos que... tem uma foto do Grêmio aqui, com Anchieta, Picasso, o Tarciso, esses eu reconheço. Atrás está, acho que o nome ali. Aqui, ó, o time do Grêmio, Picasso, Anchieta, Domingos, Paulo Sérgio, Beto e Espinosa, Loivo, Humberto Ramos, Tarcísio e Mazinho? Mazinho, você lembra? 1973. Foto City aqui em Ijuí. Isso aqui foi aqui na Baixada. É na Baixada, lotada. Era lotada. Acho que esse jogo aqui que foi que nós fomos, nós ia na Fonte Ijuí, daí o Grêmio já estava. Fomos para Panambi. Quando chegamos para entrar aqui, para entrar no campo, que não dava. A rua estava trancada e gente na 21 de abril e não tinha. Aí tiveram que chamar a polícia, abrir para nós poder. Daí derrubaram o portão aqui, porque os caras tinham ingresso e não tinha mais lugar. E eu sei que deu um rolo ali. E nós, para poder entrar no campo, tiveram que abrir para nós ir no meio da torcida. Tá brincando? Meu Deus. Vocês foram concentrar em Panambi? Ficamos lá concentrados em Panambi, porque daí, que claro, era um jogo, né? Que daí, os caras, porque nós que ficávamos concentrados aqui, né? Os jogadores, que tinha o pavilhão ali, que era antigamente, para os mais comuns, como diz os mais outros, já queriam, né? Já ficavam... Sim, concentrava embaixo da arquibancada, né? E daí aquela vez nós fomos, um dia antes, fomos lá para Panambi. Daí ficamos lá, quando chegamos não conseguia entrar. Daí os caras chamaram e já estava quase na hora do jogo ali, os caras meio... Mas foi uns jogos assim que... Esse jogo também, E o outro jogo, que do Grêmio, eu não tenho nenhuma foto, porque eu não tinha. Aqui também, quando veio o rei do Nordeste, o centroavante, o Alcino. Alcino, um grandão. 1-0, ele faz o gol aqui na goleira da... Debaixo, né? É a debaixo que tu diz, a da 21? Não. Na outra, né? Da 24, da Venâncio. Aquele jogo, 90 minutos, o cara não tocou uma vez, não conseguiu me ganhar uma bola de cabeça. Eu parava nele e dava embaixo da altura dele. Ele tinha 1,90 m. Disse que tinha feito 30 e poucos gols no campeonato, lá o Grêmio trouxe ele. E fomos. E nós, tranquilo, né? Jogando ali. E eu segurando o homem. Não me ganhou um lance. E nós, time 0-0. Aí eu tinha mania o meu sistema de jogar era, tirava a bola de cabeça e saía todo mundo. Aí o Humberto Ramos bateu de volta e o meu goleiro estava 3 passos da bola, ele deu 6 passos, chegou antes que o goleiro. Só deu um tapinha e fez o gol. Matou nós. Aquela época, depois, falando com o diretor Heriberto Otto, diz, olha, irmão, se não tomasse gol, a defesa tinha 20 mil cada um naquela época. Diz que do Inter, para segurar, porque eles estavam brigando, né? Tá brincando. E daí eu disse pros caras, digo, puta merda. Depois até os caras comendo, digo, mas que coisa, goleiro, vai de pé, tira. Essa bola tava mais mais para ele, tava toda para ele. E daí tomamos aquele gol e daí perdemos uma série. Deus, foi gol do Alcino. Foi dele. Foi dele. Pô, tu marcou Alcino, Dadá,
E no interior aqui era o Bebeto, o Canhão da Serra. O Bebeto, outro jogador que história, né? Porque o Bebeto era, cuida do Bebeto, cuida do Bebeto, né? E daí o Bebeto fazia gol de todo mundo, né? Aí pegaram a primeira bola que ele dominou, de costa pro gol, eu digo, mas que você é louco, né? E eu só fiquei protegendo ele. E ele me pega e me dá uma virada de costa, meteu lá e o goleiro quase quebrou tudo para pegar. Ele botou lá na forquilha e o goleiro tirou. Eu digo, meu Deus, que coisa. Daí ele era assim, imprevisível. Tu achava que não saía nada, ele fazia uma jogada speed. E era muito bom. O Enio Fontana, isso aí eu acho que não. Foi bem no início, né? Porque o Bebeto já estava quase parando. E daí o Enio Fontana, eu e ele quase quebramos as canelas, só que tinha caneleira naquela vez. Ele era muito rápido e batia. Ele limpou a jogada e quando ele bateu, eu tirei a bola e ele deu. E pegou canela com canela. A minha já, a caneleira ficou uns 10 centímetros mais ou menos da canela. E ele, segundo tempo, não voltou. Eu botei um gelinho, voltemos segundo tempo de novo. Tava um ovo, digo mesmo. É muita história legal. Deus, os dirigentes marcantes daquele tempo, eu vejo aqui nas fotos, tem o Conde, o Dr. Pide, o Dr. Elvio, numa aqui está o Jaime Martel, o Jaime, o seu Heriberto Otto. Daí tinha o Muraro, o Genico Muraro. Tinha... mas era aquela época, o Peronde, o seu Vanderlei Burman. Eram presidentes aqui, eles eram prefeitos e assumiu direto no São Luís. Os dois, né? Os dois. Apaixonados pelo futebol. Meu Deus, tem muita história. Deus. Lorival, e aí 77, como é que chega para vocês ali? Tu é um profissional da bola e aí licenciamento, nem é rebaixamento, não, né? Não vai mais jogar o Campeonato Gaúcho. Encerra aqui com o Novo Hamburgo, eu vi nesse jogo. E aí o 77... outra história do Novo Hamburgo, até o Hélio que tem memória boa, um dia comentar com ele. Aquele jogo, o Manuel, o Machado, o treinador, o Ramos da Luz, Machado, daí ele quis fazer um time mais ofensivo. Daí ele me tirou de zagueiro, porque estava meio gripado. Daí disse, eu vou tirar o Lorival, botar o Manuel, que sai jogando fácil, o Manuel, que é lateral direito, vou botar o Manuel e o Vilmar, vou botar o Leivinha na lateral, e botou não sei o que no meio para atacar o Novo Hamburgo. Daí, o centroavante Jorjão, do Novo Hamburgo, me escapou do meio do campo, o Vilmar e o Manuel correram até dentro da área e ninguém deu uma chegadinha, né? Encostou, ficaram os dois encostando. Saiu o goleiro, deu um tapinha, perdemos 1-0. Não se classificamos nas finais, ficamos com a mesma quantia de pontos no Novo Hamburgo, na final, perdemos pelo confronto direto. O Hélio deve se lembrar desse jogo. Era para nós chegar para disputar as finais. E daí depois, depois daquilo ali que o Peroni meio se desgostou e mandaram o Machado embora e assim. Mas credo, decidem fechar porque nosso time aqui nós não tomava gol de ninguém. O Caxias vinha aqui, era difícil os caras fazer gol. Não. Nós tínhamos um esquema que aprendemos, o tal de leque, que então tu sempre fazia. E o Ivan, os caras do centro médio, depois tinha o Jair, daí tudo assim, os caras que daí tu saía aqui, o lateral, e dava, quando era pro lado aqui, o cara saía, ia fazendo o leque. Aí entrava o centro médio. E sempre tinha cobertura. Funcionava? Funcionava, porque então tu fazia sempre tinha cobertura. A parte tática funcionava, o pessoal cumpria. E daí o centro médio, quando ele era jogado muito na ponta, daí ele não era se era pelo meio, ele dava o primeiro combate. Quando era pelas pontas, daí o lateral já adiantava, dava o primeiro combate, um já ia para a lateral, porque a jogada era do lado, e o outro fechava aqui, nós já estava de novo completo.
Então era um esquema assim, ó, que eu disse, tá louco? Eu digo, não. Lorival, tem jogo hoje, senão a gente ia até de noite. Valeu, meu amigo. Eu agradeço pelo convite ali, tu sabe que se precisar de alguma coisa. Muita história nós temos para contar. Eu gostaria, assim, um dia com o Hélio para nós, um dia eu acho que é o Hélio Lopes junto. Hélio Lopes junto para nós lembrar. Ele vai lembrar de coisas que daí ajudam para ti a lembrar também. Funcionário padrão da Imasa, zagueiro que deixou uma legião de outros da posição no banco, fechando esse programa especial aqui com a Rosana, com o Thiago, aqui no 19 de outubro, semana de aniversário. Esses dias foi o Grêmio, Juventude, 85 anos do rubro, tempo todo terra vermelha, imaginando que possamos estar cumprindo com um dos papéis que é registrar a história do esporte aqui da cidade e da região. Continuem nos acompanhando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se for do seu interesse. Até a próxima, cuidem-se bem.